Milionário cobra aluguel e fica chocado ao ver mendiga costurando até cair de cansaço. No meio da confusão da Praça do Rossio, em Lisboa, Alexandre se encontrava mais irritado do que de costume. O relógio do bolso da sua jaqueta de couro caro marcava quase 3 da tarde, horário em que os turistas lotavam as ruas, e ele, um dos principais empresários da cidade, estava esperando o pagamento do aluguel do seu prédio comercial por um inquilino problemático. O sol arfava, jogando sombras duras entre as bancas de vendedores ambulantes barulhentos e os passos apressados dos transeuntes. Foi quando ele viu, no canto menos iluminado da praça, sob uma árvore velha e triste, uma menina pequena de uns 12 anos estava ajoelhada, com os joelhos crus e as mãos trêmulas, costurando algo com uma agulha de ponta fina. O tecido era velho, sujo, esfarrapado, mas a habilidade dela era algo inacreditável. Passava o fio com tanta velocidade e precisão que parecia uma mágica, como se cada ponto K. As pessoas passavam. O vulto dela quase sumia no meio da barulheira das crianças que brincavam, dos carrinhos de pipoca e dos gritos dos vendedores tentando fechar negócio. Alexandre sentiu uma pontada no peito. O som da risada distante das crianças contrastava demais com aquele silêncio pesado que emanava dela. Um silêncio ensurdecedor de dor e abandono. Ele, que sempre teve o mundo a seus pés, com riquezas que enchiam salas e cofres, sentiu-se vazio. A solidão apertava o peito, tão real quanto a luz fria dos seus apartamentos de luxo. Sem querer, deixou que seus olhos se aproximassem ainda mais daquela figura. Ele reconheceu um detalhe quase ignorado: um pingente no pescoço da menina, uma pequena pulseira que a luz do sol fazia brilhar com uma cor estranha. Foi quando o choque atingiu. Aquela era Sofia, a filha da irmã falecida de Alexandre. Sua irmã, com quem ele perdera contato há anos. Numa briga feia que virou cinema de horror para poucos, seu coração travou. O quê? Era impossível não se perguntar. Deveria tentar se aproximar? Oferecer abrigo? Ou deixar aquela lacuna dolorosa no passado continuar a separar os dois? Mas havia algo mais. Sofia manteve um segredo sombrio, um segredo enterrado fundo, o motivo real de sua existência nas ruas, e a traição brutal que a jogara naquele fio tênue entre a pobreza e o desespero. Quando Alexandre deu o primeiro passo, como um homem disposto a resgatar não só uma menina, mas a si mesmo, do abismo da distância familiar, ela o olhou com olhos duros, cheios de resistência. Não queria ajuda, não queria contato. E ali, naquele instante, em meio ao som da praça, vibrando ao redor, e aquela pequena tempestade emocional, o passado de ambos lançou uma sombra pesada, um fantasma que parecia impossível de superar. Será que aquele encontro poderia transformar suas vidas? Ou as feridas antigas seriam fortes demais para cicatrizar? O que Sofia esconde? E qual será o próximo passo de Alexandre, preso entre a dor e... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Alexandre estava prestes a dar o primeiro passo em direção a Sofia,
algo inesperado aconteceu. Um grito cortante rompeu o barulho da praça, e ele se virou rapidamente, o coração disparando. O que viu fez seu sangue gelar. Uma mulher, enfurecida e com a voz carregada de desespero, estava apontando para ele. Você é o culpado! As palavras dela pareciam um eco de tempos passados. O olhar dela estava fixo em Alexandre, como uma flecha certeira. Ele a reconheceu. Era Rosa, a esposa de sua irmã, que ele não via há anos. A mulher que sempre havia estado ao lado de Sofia e, igualmente, ao lado da irmã, quando a vida delas desabou. Rosa começou a caminhar até ele, com os passos rápidos e pesados. Cada um parecia carregado de raiva e dor. Você matou minha irmã. Você a abandonou. A sua ganância destruiu nossa família. O tumulto ao redor parecia desvanecer. As vozes, os risos, tudo ficou em segundo plano. Só existia aquele grito, visceral. Alexandre sentiu um nó na garganta. Ele queria recuar, mas era como se a própria praça estivesse o aprisionando. As palavras de Rosa eram lâminas afiadas, cortando a armadura de seu sucesso. Como você pode estar aqui olhando para sua sobrinha em sofrimento, como se nada tivesse acontecido? Rosa, ele tentou se explicar, mas a mulher não lhe deu chance. Suas mãos tremiam de raiva e ela olhou para Sofia, que ainda estava ajoelhada, os olhos ainda duros, mas agora cheios de confusão. Alexandre percebeu, naquele olhar, que Rosa estava certa. Ele havia afastado a família, deixado de lado o que realmente importava em troca de riqueza e status. A lembrança da última discussão com sua irmã, onde palavras ásperas foram trocadas, invadiu sua mente. A traição que tinha ocorrido fazia anos o seguia como uma sombra. Sofia estava agora em pé, os olhos fixos em Alexandre e Rosa. O conflito dentro dela se intensificava. O que ela estava ouvindo a desestabilizava. A voz dela saiu como um sussurro. Vocês se conhecem? Seus olhos estavam arregalados de incredulidade, como se tentasse conectar as peças de um quebra-cabeça que nunca fez sentido. Uma tensão densa preenchia o ar. Alexandre queria gritar que tudo era mal-entendido, que ele nunca quis causar dor. Mas Rosa não terminou. Você sabia que ela estava vivendo nas ruas? Você poderia ter ajudado. Você poderia ter feito a diferença. Cada palavra era um soco direto, e Alexandre ficou paralisado. O peso da culpa e da impotência estava lhe esmagando. Do nada, um grupo de pessoas parou ao redor deles, atraídos pela cena. Murmúrios começaram a flutuar. Olha a briga, é a filha da mulher que morreu. Uau, ele é um milionário. O escrutínio deles era intenso e Alexandre se sentiu exposto. Enquanto isso, o olhar de Sofia começou a mudar. A raiva e a desconfiança se tornaram tristeza e desilusão. Por que não me procurou? Por que não me ajudou? Ele perguntou. Eu sou só uma menina perdida para você, não é? O nó na garganta de Alexandre se apertou ainda mais. Os segundos se arrastaram. O murmúrio da multidão se intensificava, como se esperassem o próximo ato de um drama que mal começou. A vida de todos ali estava prestes a mudar. E no meio daquela tempestade, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com um olhar intenso, que se aproximou com um ar de autoridade. Ele gritou: Não pode ser verdade. Alexandre virou-se, o coração disparando de medo. O rosto daquele homem era familiar, mas a conexão não fazia sentido. E naquele momento, tudo parecia prestes a desmoronar. Segredos guardados, a verdadeira história da morte de sua irmã e a verdadeira ligação entre ele, Sofia e aquele homem. Uma revelação que poderia destruir a última fragilidade que ainda restava na vida deles.
o que realmente aconteceu no passado. E qual seria a verdadeira história sobre a vida de Sofia nas ruas? A praça pulsava com expectativa, enquanto o futuro de todos ali dependia da verdade que estava prestes a emergir das sombras. Alexandre virou-se, o coração batendo descontrolado. O homem que se aproximava era Miguel, um parceiro de negócios antigo. Mas a similaridade entre eles ia além. Ao ver Miguel, uma onda de reconhecimento atravessou a multidão, como se todos ali soubessem que a conexão entre eles estava prestes a ser revelada. Não pode ser! Não pode ser verdade! Miguel berrou de forma quase desesperada, seus olhos arregalados de horror. Ele caminhou rápido, empurrando as pessoas que estavam no caminho, ignorando sussurros e olhares curiosos. Alexandre, precisamos conversar. Agora! A atmosfera na praça mudou. O burburinho, que antes era uma mistura de risos e vozes, agora se tornava um murmúrio inquieto, como se a tensão estivesse carregando cada palavra. Alexandre sentiu o peso do olhar de Rosa, suas acusações ainda ecoando em seu cérebro. Ao mesmo tempo, o olhar de Sofia passava de confusão para inquisitivo. Você conhecia meu pai? A voz dela era um sussurro, mas a força por trás da pergunta quase a fazia tremer. O olhar dela alternava entre Alexandre e Miguel, buscando respostas. Alexandre ia abrir a boca para responder, mas sacudiu a cabeça, incapaz de articular o que estava se desenrolando. Miguel se aproximou rapidamente, mas parou a poucos passos, bufegante. Sofia, você precisa saber a verdade. Tem algo que não te contaram. Algo sobre sua mãe e essa história toda. As palavras disparadas por Miguel eram como um tiro no escuro. Alexandra sentiu o estômago revirar. O que ele sabia? O que poderia quebrar ainda mais a fragilidade daquela situação? Basta! Rosa gritou, cortando a atmosfera tensa. Você não tem direito de falar sobre ela. Você não sabe o que aconteceu, seu miserável. A raiva estava estampada no rosto dela. Veias saltando em seu pescoço enquanto ela apontava para Miguel. A multidão estava agora em polvorosa. Alguém sussurrou que estava prestes a sair o escândalo. Você não sabe! Você nunca soube! Miguel gritou de volta, agora quase tão furioso quanto Rosa. Eu não queria que isso viesse à tona, mas a verdade é que... Alexandre respirou fundo, o ar parecia rarefeito. Ele queria interromper, mas as palavras de Miguel continuavam a ecoar. A verdade. O que poderia ser tão devastador que mudaria tudo? Estava prestes a se tornar um pesadelo. Ela não se matou. A sua irmã foi assassinada. A declaração que saiu da boca de Miguel foi como uma bomba. O silêncio engoliu a praça. O tempo pareceu parar. Os murmúrios cessaram abruptamente e todos estavam paralisados, com os olhos voltados para eles. Rosa congelou. A expressão de incredulidade no rosto dela era uma imagem que Alexandre jamais imaginou. Sofia, por sua vez, deu um passo para trás. Sobressaltada pelo impacto das palavras, ela olhou para Miguel como se esperasse que ele fosse se retratar, mas ele não o fez. Os pedaços começavam a se encaixar na mente dela. E a confusão se transformou em algo mais profundo. Dor, traição e a verdade escondida sob camadas de mentiras começavam a emergir. Por que você não me contou? A voz de Sofia subiu, ferida e trêmula. O choque visível em seu olhar dilacerava o coração de Alexandre, e ele percebeu que a vida dela nunca foi somente uma história de abandono. Miguel olhou intensamente para Alexandre, as palavras que não haviam sido ditas pesando entre eles. A verdade precisa vir à tona. Alexandre.
Você não fez tudo o que poderia ter feito. E agora a sua chance de redimir a sua família está se esvaindo. A multidão murmurou novamente, intrigada e especulativa. A tensão no ar era palpável, como se o fio prestes a romper estivesse prestes a se quebrar. Alexandre percebeu que o que estava em jogo não era só a dor e a culpa, mas também o futuro daquela menina. Após a revelação, a praça não era mais um simples pano de fundo, mas um cenário de uma tragédia interligada por segredos e dor. O que mais estava por trás daquela morte? O que realmente havia acontecido? E mais importante, o que Miguel sabia que mudaria tudo para Sofia e para ele? A urgência cresceu dentro de Alexandre. Ele precisava descobrir, e rápido. As escolhas que fariam agora poderiam determinar o futuro deles. Alexandre ficou paralisado com a revelação de Miguel. A palavra assassinato ecoava em sua cabeça, uma barreira de negação impossível de ignorar. A praça, antes cheia de barulho, agora estava envolta em um silêncio constrangedor. Apenas o som distante de uma música de um órgão de rua, quebrando a tensão. Ele observou o olhar de Sofia mudar, uma mistura de confusão e dor assolando seu pequeno rosto. Assassinada? A voz de Sofia saiu como um sussurro, a incredulidade cravada em cada palavra. Rosa, com a boca entreaberta, parecia uma escultura de pedra, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Os murmúrios da multidão cresciam. Cada vez mais interesse era gerado na história que se desenrolava diante deles. Miguel deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Sim, eu fiquei guardando essa informação por anos, por uma promessa. Seus olhos encontraram os de Alexandre, a raiva e a mágoa misturadas no olhar. Eu não queria que você soubesse assim. Mas era a hora de você enfrentar a verdade. O que aconteceu com ela foi porque você a deixou. Sua ambição a destruiu. A raiva de Rosa explodiu como um balão estourando. Como você pôde esconder isso, Miguel? Como você pôde permitir que a Sofia vivesse assim, sem saber? Seria mais fácil para você se ela não soubesse nada. As palavras dela eram cortantes, cada sílaba uma acusação. Sofia estava em pé agora, o corpo tremendo. Por que você não me contou, mãe? Você sabia? Você sabia e não me contou? O desespero na voz dela deixava Alexandre sem palavras. Ele queria intervir, mas a tempestade que se formava era avassaladora, e ele sentia que estava sendo puxado para os ventos do passado que há muito tentara deixar para trás. Porque eu não sabia a verdade, Sofia, Rosa gritou, tragando os sentimentos. Eu a procurei e procurei, mas só encontrei mentiras. Depois disso, não havia como continuar vivendo com isso. A dor do que aconteceu frente aos meus olhos, a culpa me consumiu. A culpa é sua, Rosa. Você deixou tudo nas mãos de um homem que nunca se importou. Miguel respondeu, a voz tremendo de emoção. Eu fiz o que pude. O que foi feito precisava ser desmascarado, só que nunca foi o momento certo. Foi então que a multidão, cada vez mais atenta, começou a sussurrar nomes. Ela era tão jovem, tão bonita. O que aconteceu realmente com ela? Tem que ter mais. Palavras se espalhavam como faíscas. E Alexandre sentiu que estava se afundando em areia movediça. A atmosfera mudou novamente. Um novo murmurinho começava a se formar. Quando Alexandre pensou que nada mais poderia surpreendê-lo, uma mulher, enrugada e baixa, surgiu da multidão. Seus olhos eram rasos de uma história dolorosa. Eu conheci ela. Sua voz tremia com cada palavra. A sua irmã não era apenas uma mulher, ela estava envolvida em algo pesado. Algo que poderia arruinar esse garoto que está aqui. As palavras dela cortaram o ar como um facão. Alexandre tinha a sensação de que o mundo ao redor havia parado.
O que você quer dizer? Ele estava agora olhando fixamente para a mulher, clamando por clareza. Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou da multidão. Olhem! Todos os olhos se voltaram para a rua, onde um grupo de homens se aproximava, com um aspecto que anunciava problemas. O caos se instalou, a tensão explodindo em um frenesi de especulação e medo. Corre! Alguém gritou entre o empurra-empurra, e Sofia foi puxada para trás por Rosa, enquanto Miguel se colocava à frente como um escudo. Alexandre hesitou, o coração martelando, a mente em desordem. O destino estava tomando um rumo ainda mais inesperado. A festa na praça se transformou em um campo de batalha, revelando que havia muito mais em jogo do que um simples reencontro familiar. E com o pânico crescendo, a verdade sobre sua irmã e o que acontecera com ela se aproximava como uma sombra pesada, ameaçando não apenas o presente, mas também todo o seu futuro. Quem eram aqueles homens? O que ainda estava oculto nos recantos daquele passado obscuro? E qual verdade terrível ainda estava por vir, capaz de mudar tudo o que conheciam? Alexandre ficou paralisado com a revelação de Miguel. A palavra assassinato ecoava em sua cabeça. A multidão ao redor deles parecia pequena e insignificante diante do que estava acontecendo. A praça, cheia de vida há pouco, agora estava envolta em um silêncio sufocante, todos os olhares fixos nos quatro, como se esperassem um desfecho dramático. Assassinada, o sussurro de Sofia era quase inaudível, mas a incredulidade estampada em seu rosto fez o peito de Alexandre apertar. Rosa, imóvel, parecia ter sido atingida por um raio, e Miguel a encarava desafiador. As vozes e risos que enchiam a praça agora eram apenas ecos distantes, como lembranças de um mundo que não existia mais. Ela tinha segredos. Miguel continuou, sua voz trêmula, quase quebrando. Segredos que estão ligados a pessoas perigosas. E sua irmã, ela não morreu à toa. Seu nome estava envolvido em uma trama muito maior. A multidão começou a murmurar, sussurros e olhos arregalados trocavam impressões. O que isso quer dizer? Quem seriam essas pessoas? As perguntas flutuavam no ar, enquanto as coisas pareciam desmoronar ao redor. Sofia deu um passo atrás, como se tentando se afastar da verdade que lentamente ia se mostrando. "E você sabia de tudo isso e não me contou!" Ela gritou para a mãe, a dor nos olhos dela transbordando. "Eu não sabia, querida, eu não sabia." Rosa respondeu, a voz pesada de desespero. O acusador tom dele se misturava à culpa e ao amor de uma mãe lutando para proteger sua filha. "Então o que mais você esconde de mim?" Sofia exigiu, a fraqueza em sua voz contrastando com a raiva. Alexandre queria intervir, mas sentiu que era como um espectador em sua própria vida. A tensão estava palpável e, de repente, como se a própria praça tivesse sido enfeitiçada pelo drama, gritos começaram a ecoar. Um novo grupo de homens se aproximava, e eles não buscavam paz. Robustez, roupas escuras e olhares ferozes. Eles eram o tipo de pessoas que deixavam a sensação de um perigo iminente. O público se afastou, formando um espaço em volta deles, e Sofia agarrou o braço de Rosa, seus olhos fixos na ameaça se aproximando. "Estão nos procurando!" Miguel gritou, seu olhar nervoso se fixando nos homens que se aproximavam. "Precisamos sair daqui, agora!" A urgência nas palavras dele cortou a tensão, mas quando Alexandre olhou para os rostos dos homens, seu coração parou. Um dos homens, com uma cicatriz profunda atravessando o rosto, ergueu a mão como se quisesse calar o alvoroço. "Miguel, você não deveria ter falado. A verdade não é para ser revelada. Você sabe isso muito bem." A voz dele era ressonante,
como uma promessa de dor. Alexandre não conseguia acreditar no que via. O que está acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios sem pensar. Mal sabia que ao fazer isso ele havia atraído a atenção dos homens. O cicatrizado virou o olhar para ele e algo no ar mudou. Quem é esse? Ele disparou. E o resto da turma de homens olhou para Alexandre como se estivesse olhando para uma presa. Ah, então você é o milionário? Interessante, muito interessante. Neste instante, tudo começou a fazer sentido e um peso tremendo recaiu sobre Alexandre. Ele sentiu seu estômago revirar. O que você quer de mim? A pergunta estava à beira de um grito. A frustração mistura-se com um medo inexplicável. Quem sabe você saiba onde está sua irmã? O homem cicatrizado provocou, sorrindo de forma sinistra. Ou poderia nos ajudar ao invés de se meter onde não pertence. A explosão de palavras o atingiu como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira aterrorizante. Rosa tinha segredos. Sofia também. E à beira, Miguel não estava apenas salvando a verdade. Estava trazendo à tona um mundo sombrio que ameaçava a vida deles. Não! Não! Sofia gritou, a voz dela transbordando em desespero. Por favor, não a mencionem. A minha mãe. O entorno parecia se desvanecer enquanto o pesadelo se intensificava. Os homens começaram a se aproximar. A situação estava fugindo do controle. Mas então, antes que Alexandre pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão de sons, um disparo, cortou o ar. O pânico irrompeu entre a multidão, corpos se movendo em todas as direções. E no meio do caos, uma revelação devastadora se solidificou na mente de Alexandre. Esses homens não estavam ali apenas para ameaçar. Eles estavam ali para recuperar algo ou alguém profundamente conectado a ele. A vida da sobrinha, a dor de Rosa, até a presença ameaçadora de Miguel. Tudo se entrelaçava em uma rede de segredos pessoais e negócios obscuros. A última imagem de Sofia, com os olhos cheios de terror e confusão, ficou gravada em sua mente. Ele lutou contra o impulso de correr para ela, mas a realidade devastadora que agora cercava cada um deles era pior do que qualquer pesadelo. Enquanto a praça gritava por socorro, Aune. E quem realmente era o inimigo? A história estava apenas começando. O fim ainda era um enigma a ser desvendado. O eco do disparo ainda estava no ar e a praça se transformou em um verdadeiro caos. Alexandre estava em estado de choque, sem saber se deveria correr ou ficar. A multidão se dispersava como folhas ao vento, pessoas gritando e se empurrando para escapar da ameaça que se aproximava. Sofia, com medo estampado no rosto, agarrou o braço da mãe, enquanto Miguel tentava barrar a passagem dos homens. Não se aproximem! Fiquem longe dela! Miguel gritou, sua voz carregada de desespero. Mas os homens impiedosos começaram a avançar. O mais alto deles, o cicatrizado, parecia tão tranquilo como um lobo no meio das ovelhas. Alexandre notou que ele se movia com uma confiança que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Essa menina é preciosa para nós, o homem disse, apontando para Sofia. E você sabe disso, Miguel. Se você não se calar, as consequências serão terríveis. O olhar dele se fixou em Alexandre, como se o reconhecesse de alguma forma. Você, milionário, não quer que nada aconteça a ela, não é? Foi então que, em meio ao caos, uma voz familiar cortou o ar. Parem agora! Era uma mulher, com olhos intensos e um semblante determinado. Era Beatriz, uma antiga amiga da família. Mas havia algo diferente nela, algo sombrio,
que fazia a pulsação do coração de Alexandre acelerar. Ele se perguntou que papel Beatriz desempenhava naquela trama. Você não sabe com quem está lidando. Beatriz gritou, avançando em direção aos homens. Esses homens são perigosos. Eles não se importam com você ou com essa criança. O silêncio tomou conta por um segundo, todos olhando para ela, embasbacados. O cicatrizado sorriu, mas não era um sorriso amistoso. E você acha que pode nos impedir? Você só está tornando tudo pior para eles. Ele se virou para Miguel, dando um passo ameaçador. Está na hora de você expor a verdade. Senão, será a sua cabeça que vai rolar. Alexandre sentiu um frio na espinha. O que Beatriz sabia e o que Miguel havia escondido. A sensação de que tudo estava prestes a ruir deixava um nó em seu estômago. Ele se lembrou das palavras de Miguel sobre segredos e traições. O passado vinha como um vendaval, pronto para destruir tudo novamente. Sofia, fique atrás de mim, Rosa ordenou, mas a menina parecia ainda mais confusa. A cena estava fora de controle. Alexandre se lançou à frente, sentindo sua voz falhar. Por favor, todos nós temos um passado, mas a vida dela está em perigo. Cale-se! O homem cicatrizado o interrompeu, e a selvageria em seus olhos fez Alexandre tremer. E foi então que tudo mudou. Uma explosão de luz ofuscou o ambiente, e um carro apareceu, atravessando a multidão como um cavalo em fúria. O impacto foi brutal e a confusão se transformou em gritos frenéticos. Do carro, uma figura emergiu. Quando ele abriu a porta, Alexandre ficou paralisado. Era ele, seu irmão. Ele estava no meio de tudo. Como uma sombra do passado que nunca teve a chance de ser superada. Mas o que fez seu coração parar não foi apenas vê-lo ali. Era a arma que ele segurava. Uma pistola que brilhava sob a luz do sol. Larguem tudo agora! O irmão gritou, sua voz ecoando. E ali, entre o choque e a incredulidade, Alexandre percebeu que havia mais em jogo do que uma simples briga. O que ele faria agora? O que isso significava para todos eles? As revelações estavam prestes a explodir. E a linha que separava o amor e o ódio, a lealdade e a traição, estava desaparecendo. Qual era a verdadeira história que unia todos naquele momento frenético? E o que mais ainda estava enterrado sob a superfície, prestes a vir à tona? A praça se tornava um campo de batalha não apenas entre facções, mas entre os corações de uma família desmoronada. E a única certeza era que nada seria como antes. Alexandre ficou paralisado com a cena diante dele. Seu irmão, armado e furioso, era um espectro do passado que ele nunca esperou ver novamente. E naquele momento, toda a tensão explodiu. Os homens cicatrizados, com olhares de predadores, não pareciam mais tão ameaçadores com a chegada de uma arma. Mas era a revelação que pairava no ar que selou o destino de todos na praça. Parem! O grito de Alexandre rasgou a atmosfera, mas parecia inútil. A adrenalina estava em seu auge e o caos se espalhava como um incêndio. O cicatrizado começou a rir, um riso frio e calculado. Você não pode proteger ninguém, milionário. Olha ao seu redor. Este lugar está condenado. De repente, as palavras de Miguel ressoaram na mente de Alexandre. Assassinato. A ligação se formou em sua cabeça como um quebra-cabeça, se unindo de maneira rápida e sombria. O que havia realmente acontecido? Qual era o verdadeiro segredo que todos escondiam? Foi quando Beatriz, com sua postura firme, deu um passo à frente. Vocês não sabem o que estão fazendo.
Larguem essas armas e vamos resolver isso. Seu tom era intenso, uma chama na escuridão. Mas os homens riram, subestimando um poder que ignoravam. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu atrás da multidão. Um grupo de mulheres, simples e humildes, chegou correndo. Elas gritavam, seus rostos cheios de desespero. Parem! Não deixem que ele faça isso! Entre elas, uma mulher se destacava. Era Clara, uma antiga amiga da família, com um olhar determinado. O cicatrizado virou seus olhos para elas, irritado. O que vocês estão fazendo aqui? Essa não é a sua briga. Mas antes que ele pudesse se mover, Clara gritou com uma voz que cortava o ar. Não é só uma briga, é sobre a verdade. E em um movimento inesperado, Clara ergueu uma foto, uma imagem amarelada de uma mulher sorridente. Vocês conhecem essa mulher? Esta é a irmã de Alexandre e de Miguel, mas também a mãe de Sofia. O silêncio abrasador se espalhou sobre a praça e todos os olhos se voltaram para a imagem. Alexandre ficou paralisado. Ele nunca soube que aquela foto existia e seu coração disparou. A mulher na foto tinha um olhar vibrante que ele reconhecia. Mas havia algo mais ali, um mistério profundo que parecia pulsar. O que você sabe, Clara? Alexandre perguntou, sua voz trêmula. Ela não se matou, Alexandre, Clara respondeu, seus olhos fixos em Sofia. Ela foi forçada a sair do caminho e, a verdade, é que ela está viva. O choque nas palavras dela ecoou e a praça inteira pareceu prender a respiração. Os murmúrios começaram. Viva? Como assim? A multidão se virou em busca de respostas, enquanto o passado e o presente se entrelaçavam de maneira caótica. O homem cicatrizado, agora visivelmente irritado, cerrou os dentes. Você não deveria ter dito isso. Se essa história vazar, todos nós estaremos em perigo. Sua voz era uma ameaça, fria e calculada, mas agora ele parecia estar em desespero. A atmosfera mudou novamente, criando um campo de batalha de emoções. Mas, se ela está viva, precisamos encontrá-la. Sofia gritou, o olhar fervendo com uma mistura de esperança e revolta. As peças desse quebra-cabeça estavam se movendo, e o caos ao redor era agora um convite à ação. Desculpe, mas isso não é uma mera coincidência, o cicatrizado rosnou. E só então, quando ninguém esperava, Miguel fez um movimento rápido. Ele atirou, e o som do disparo ecoou, quebrando a tensão como vidro. Aquela bala encontrou seu caminho em direção ao cicatrizado. Mas o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. No exato momento em que o tiro foi disparado, uma figura encapuzada pulou à frente, salvando o homem de um destino instantâneo. A cena congela enquanto o desconhecido caía no chão e o olhar de todos se fixava na figura, cheia de mistério. Não! O grito de Alexandre foi como um trovão, mas era tarde demais. A encapuzada se levantou, revelando um rosto que fez o coração de todos gelar. Era a irmã de Alexandre. Aquela que acreditavam estar morta, a mulher do passado que todos queriam esconder. Ainda existe esperança, mas isso apenas começa. Ela sussurrou, a voz fraca. E ali, no olho do furacão, Alexandre se deu conta de que estavam prestes a mergulhar em um mundo onde aliados virariam inimigos e segredos teriam um preço. O que mais estava escondido? Como poderiam todos eles recuperar o tempo perdido? E agora, a urgência de proteger Sofia crescia a cada segundo. A praça, uma vez cheia de vida, era agora um palco de mistério e angustiante incerteza. O que todas essas revelações significariam para eles? Enquanto a poeira assentava, um eco de dúvida pairava no ar, perguntando: qual seria o próximo passo em uma história tão entrelaçada em dor e amor? Alexandre ficou paralisado com a cena diante dele. A irmã,
que todos acreditavam estar morta, agora se levantava lentamente e o choque era palpável. O olhar de Sofia se iluminou e um misto de esperança e confusão tomou conta de seu rosto. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, quase um sussurro, mas a intensidade da emoção em seu tom parecia atravessar o espaço. Rosa estava em estado de choque, mal conseguindo respirar, enquanto Miguel, incrédulo, olhava para a irmã e a arma que ainda tinha na mão. O homem cicatrizado, por outro lado, parecia mais furioso do que nunca. Você deveria ter permanecido no seu lugar. Sua voz ressoou cheia de desdém. Alexandre queria se aproximar de sua irmã, mas a presença ameaçadora do cicatrizado o paralisou. Ela não pode saber, ele gritou, e o desespero era claro em seus olhos. E então, algo inesperado aconteceu. Clara, antes tão confiante, começou a tremer, sua expressão mudando drasticamente. Um olhar de medo tomou conta de seu rosto, enquanto seus olhos se arregalavam, como se vissem um fantasma. Não, não pode ser você, ela murmurou, recuando, como se o próprio terreno sob seus pés estivesse desmoronando. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz baixa, mas cheia de inquietação. A tensão aumentava e a multidão ao redor parecia segurar a respiração. Todos estavam paralisados, esperando que a verdade fosse revelada. Foi quando o homem cicatrizado sorriu de forma maligna. Ah, então você não sabia? Ele se virou para Clara, como se estivesse prestes a revelar uma grande verdade. Ela é a verdadeira responsável por tudo isso. Alexandre ficou em estado de choque. Como assim? Ele sentiu seu coração bater mais rápido. Do que você está falando? A desorientação tomou conta dele, enquanto tentava entender como Clara poderia estar envolvida. Silêncio! Gritou Miguel, tentando recuperar o controle. Mas a situação já havia saído de suas mãos. As palavras de Clara cortaram como lâminas. Eu não podia dizer. Eles me forçaram. Suas mãos tremiam e uma lágrima escorreu por seu rosto. A morte da sua irmã foi um plano que eu nunca quis fazer parte. A revelação caiu sobre todos como um balde de água fria. A praça, que antes pulsava com tensão, agora se encheu de murmúrios de incredulidade. Você estava do lado deles? Rosa perguntou, sua voz cheia de dor e traição. Não, eu não sabia, Clara insistiu, desesperada. Eu amava a sua irmã. Ela teve que fugir porque sabia demais. Eles me ameaçaram e eu não pude fazer nada. A multidão olhou para ela e a dúvida começou a se espalhar. Quem realmente era Clara? Antes que alguém pudesse digerir a verdade, o homem cicatrizado começou a rir. Estão perdidos, todos vocês. O jogo já começou. E a verdadeira face da traição não é ela, mas sim alguém que vocês confiam. Ele olhou diretamente para Alexandre, e a tensão na atmosfera aumentou. Alexandre sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Quem poderia ser essa figura traiçoeira? Como tudo isso se conectava? Estava tudo se desmoronando. E o passado parecia se desenrolar à sua frente como um filme trágico. Sofia, ainda em choque, olhou para a mãe, ou em seguida para Alexandre. O olhar dela estava cheio de perguntas e a vulnerabilidade de uma menina que só queria entender. O que está acontecendo? Precisamos sair daqui! Miguel gritou, sua voz carregada de urgência. Mas quem poderia confiar agora? O ar estava pesado e cada um estava mais perdido do que nunca.
O que mais ainda estava oculto? E quem realmente poderia ser confiável? A trama se apertava ao redor deles, e em meio a toda a confusão, uma única verdade começou a ressoar. Se eles quisessem descobrir a verdade, teriam que desvendar os segredos que se entrelaçavam como uma teia, antes que fosse tarde demais. Mas quem poderia se unir quando a confiança havia se despedaçado tão profundamente? A praça, antes uma lembrança de união, agora era um centro de traições e segredos. E no fundo, todos sabiam que a batalha estava apenas começando. Alexandre ficou paralisado, a mente em frenesi, enquanto a imagem de sua irmã se desdobrava na sua frente. Ela tá viva? A pergunta ficou presa na garganta, e Sofia, com os olhos marejados, buscava por um vislumbre de esperança. Mas antes que alguém pudesse absorver a magnitude daquela revelação, o cicatrizado riu, uma risada rouca, quase como se tivesse um plano sombrio em mente. Você acha que só porque ela apareceu, tudo vai mudar? Ele provocou, os olhos fixos em Clara, enquanto a multidão murmurava, cheia de expectativa. Vocês realmente acham que sua volta é uma boa notícia? E enquanto todos estavam absorvendo o choque, algo inesperado aconteceu. Um segundo disparo ecoou pela praça, e como se o tempo tivesse parado, todos viraram suas cabeças simultaneamente. O corpo de Clara se contorceu antes de desabar, atingido por uma bala, e um grito coletivo de horror irrompeu. O pânico tomou conta e a multidão começou a se mover, empurrando-se em direção à saída. Alexandre sentiu o estômago revirar. Clara! Ele correu em direção a ela, a visão turva pela emoção. Ao chegar, encontrou sua irmã caindo lentamente, uma expressão de choque permanente em seu rosto. O coração dele batia a 1000 e ele se viu tampando a boca, lutando contra a vertigem. Clara, não! A súplica saiu em um fio de voz, mas ela estava imóvel. O mundo em volta parecia girar, e a confusão tomou conta. Mas Alexandre notou os olhos de Miguel se estreitando, olhando para o homem cicatrizado, que também parecia perplexo. O que você fez? Miguel gritou, sua voz explodindo em raiva. Não fui eu. O cicatrizado se defendeu, a expressão agora mais ansiosa. Foi um erro. Homens inexperientes. Eles não deviam ter atirado. As palavras dele eram rápidas e desordenadas, quase implorando por compreensão. Tudo parecia se desintegrar ao redor de Alexandre, enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo. Sofia estava pálida, o olhar fixo na mãe caída. Ela parecia ter perdido toda a cor, como se estivesse prestes a desmaiar. Mãe, a palavra saiu como um grito desesperado, e no instante em que pronunciou, todos na praça perceberam que havia uma verdade oculta, um fio de intenção sombrio que agora pairava sobre eles. E a tensão cresceu. Um dos homens que tinha se aproximado se viu, seus olhos buscando o cicatrizado. Você sabia que algo assim poderia acontecer? Fomos informados de que a irmã dele estaria aqui. A raiva na voz desse homem deixou claro que havia mais do que apenas uma disputa de poder em jogo. Cale-se! O cicatrizado gritou. Um arrepio não era apenas físico. Era uma sensação de traição, de segredos finalmente à tona. Ele sentiu que o quebra-cabeça da sua vida começava a se juntar em algo muito mais sombrio. Numa fração de segundo, a conexão fez sentido. Tudo era parte de um plano maior, algo incalculável que havia soado o alarme no passado. O que eles estavam realmente escondendo uns dos outros, e qual era o verdadeiro papel de cada um naquela teia de mentiras. Enquanto Sofia tremia, gritando para que alguém ajudasse a mãe, Alexandre sentiu que estava em um jogo muito mais perigoso do que imaginara. Quem quer que tenha feito isso, eu vou descobrir, custe o que custar. Sua voz era forte,
mas ecoava em um vão que parecia não ter fim. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, a multidão atrás dele se dividiu, revelando uma figura que ninguém esperava ver. Uma mulher, a mais inesperada, entrava em cena. Era a ex-esposa de seu irmão. Com um olhar determinado, ela gritou: "Chega! A verdade não pode ficar escondida mais tempo!" E o impacto dessas palavras reverberou na praça como uma bomba prestes a estourar. As emoções explodiram, as acusações estavam prestes a voar. E a única certeza era que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas qual verdade ela poderia estar revelando? E mais importante, o que isso significaria para todos eles? O passado se misturava com o presente, e a linha entre aliados e inimigos se tornava mais tênue. A chuva de segredos ainda não havia terminado. As sirenes da ambulância cortaram o ar, e a praça, outrora vibrante, agora pulsava com a energia do terror e da incerteza. Alexandre se lançou em direção a Clara, cuja expressão de dor ainda estava marcada em seu rosto pálido. Ele sentiu o calor das lágrimas nos olhos enquanto tentava entender a realidade diante dele. A multidão, atordoada, se afastava, mas os gritos de Sofia ecoaram como um eco. "Mãe, ajude-a!" E aqueles gritos, todo o amor de uma criança, quebrando o silêncio que se seguia. Rosa, sem saber como agir, fixou o olhar na irmã caída, desesperada. Alexandre se ajoelhou, a adrenalina bombeando em suas veias. "Clara, não, por favor!" Sua voz falhava e a dor no peito era aguda, como uma faca. O cicatrizado observava, a satisfação nascendo em seu olhar. Sabia que isso aconteceria. Ela nunca deveria ter voltado. Sua voz ecoava pela praça e Alexandre sentiu um fervor dentro dele. Não deixaria que esse homem destruísse mais vidas. "Cale a boca!" Miguel bradou, avançando com a arma ainda na mão. "Você e seus súditos não vão sair impunes disso." Mas Miguel também estava no fio da espada. Entre a vingança e a proteção, a linha era fina. Alexandre não sabia em quem confiar. Sofia estava em pé, espremida entre a dor e a expectativa. "Por que você não me contou, mãe?" A raiva se misturava ao desespero, e Alexandre percebeu que a verdade estava desnudando todos os segredos da família. A figura encapuzada da irmã de Alexandre espreitava à frente, mas estava ferida. "Sofia, você precisa saber a verdade. Isso tudo não para aqui. Eles não vão parar. Não me deixe, por favor." O desespero na voz de Sofia era palpável e Alexandre se virou, tentando encontrar as palavras para acalmá-la. As sirenes estavam mais próximas e a praça se tornava um cenário dantesco, com rostos tensos e lágrimas à espreita. "Aposte em seu futuro, Sofia." Rosa implorou, sua voz tremendo, mas agora mais firme. "Prometo que iremos descobrir a verdade." Então, um movimento. Os homens cicatrizados começaram a recuar, olhando para o lado, como se também temessem a chegada da polícia. "Isso não está acabado!" um deles gritou, enquanto se afastavam na confusão, a fúria ainda pulsando em seus olhos. Miguel gritou de raiva, mas foi Alexandre quem se levantou, focado no que realmente importava. "Precisamos de respostas. A verdade. Clara, você precisa nos contar o que sabe." A voz dele era forte agora, e a urgência passou entre eles como um relâmpago. "No passado, eu não sabia. Eles me forçaram a ficar em silêncio." Clara gaguejou, ainda sem forças, mas Alexandre não deixaria aquela história morrer assim. Havia muito em jogo, e se o legado dela estivesse vivo, precisavam protegê-lo. Em um momento de clareza, Alexandre viu o futuro. "Vamos juntos, como família. Vamos enfrentar isso. A dor que nos separou agora será a força que nos unirá."
O olhar dele buscou o de Sofia, e ali havia uma centelha de esperança. Quando as sirenes invadiram a praça, Clara ficou ao lado da irmã, enquanto Rosa envolveu Sofia em um abraço. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez poderia haver um caminho para a cura. E assim, enquanto os primeiros socorristas chegavam, a promessa de um novo começo se instalou entre eles. Alexandre não tinha todas as respostas, mas sentia que a terra sob seus pés estava se movendo para uma nova direção. E então, com tudo ainda incerto, ficou claro que a vida deles nunca mais seria a mesma. O passado tinha um preço e, diante desse novo futuro, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Agora, antes de você sair desta história, tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio e aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E não se esqueça de escrever nos comentários a sua reação e o que achou sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas